E aí, depois dessa história de entrar no segundo tempo, um dia o Romário me pegou de lado e falou isso. Falou assim, pô, cara, eu brigo por você na imprensa, você não vai falar nada? Você vai aceitar o banco? Falo, eu sempre, hoje, com 46 anos, casado, com 2 filhos, você tem uma cabeça diferente da época que você tem 23 anos, que foi quando eu joguei no Flamengo. Cara, eu sempre fui muito de grupo, eu sempre fui muito respeitador em relação às hierarquias, em relação às decisões do treinador. Quando eu não concordava, eu me posicionava, mas me posicionava de uma maneira tranquila, tal. E o Romário queria que eu entrasse com os 2 pés na porta. Pô, você joga mais que os caras, por que você fica no banco, tal? Então, assim, até aquele momento que o Denis saía correndo e apontava para mim, o Denis é o massagista do Flamengo. E aí eu saía correndo, porque já era uma explosão na arquibancada, tipo, como se fosse um gol mesmo. A torcida começava, Caio. Esses momentos do Maracanã são momentos inesquecíveis para mim. As conquistas e essa entrada em campo, pelo retorno que eu tinha da arquibancada, era muito legal. Entendi. Então é uma coisa que eu vou guardar para sempre. Mas também brigar nunca foi muito do teu perfil, né? Nunca. Esse lance de questionar lá o treinador e tal. Mas tem uma diferença. Eu acho que assim, você sempre tem que se posicionar. E aí, a forma como você se posiciona é que eu acho que faz toda a diferença. Tem o cara que apela, que vai para a imprensa, que dá declarações polêmicas e que torna público esse tipo de conversa mesmo. Uhum. E tem aquele cara que sempre foi mais a minha linha. Quando eu não concordava, eu falava, professor, posso conversar com você? Queria entender o que eu estou fazendo de errado, por que eu não sou titular. E aí isso não vazava pra mim. Exato. O torcedor não ficava sabendo, mas eu me posicionava internamente. É lógico que eu não estava satisfeito em ficar no banco. Por mais legal que fosse, a torcida pedir meu nome, a comemoração na hora que o técnico me chamava para entrar em campo. E eu usava isso como estímulo, como incentivo, porque aí eu corria mais que os outros. Eu falava, cara, eu tenho 20 minutos para mudar esse jogo. Ou você empata o jogo ou ganha o jogo, mas você tem que fazer a diferença. Até para você reivindicar para o próximo jogo um lugar no time titular. Então eu sempre me posicionei. Às vezes esse posicionamento saía algumas farpas, faz parte, eu tive as minhas discussões com alguns treinadores, e a maioria das vezes vocês não ficavam sabendo. Entendi. Aqui assim, esse negócio dessas discussões, às vezes, treinador e tal, hoje, assim, realmente todo mundo, os clubes procuram blindar isso, né? Porque vai pra imprensa, o troço fica gigante, né? Um troço que às vezes não é nada, às vezes é coisa de jogo. Várias vezes, um jogador brigou com outro ali em campo, do mesmo time, né? E passa, sabe? Não precisa querer esse negócio. Mas você sempre foi um cara muito educado, muito calmo, né? O Arnaldo, quando veio aqui, ele contou a história do Amaral, né? Foi que o Amaral tá falando pra ele que, cara, eu tô tomando muito cartão, como é que faz? Não, fala na moral com o juiz, se apresenta, vai. E você acha que esse jeito de você ser, você não arrumava confusão com ninguém, basicamente, não. Né? Isso realmente funcionava em questão de, no campo, na arbitragem, dos juízes serem mais... O Caio Boa Praça tinha ali isso dava arrego vantagem, pelos caras. Era positivo sempre? Eu acho que era. Mas não era pensado, tá? Era natural, era espontâneo. Eu sempre falo isso. O Caio jogador, o Caio comentarista e o Caio fora das câmeras é a mesma pessoa. Eu sou absolutamente transparente. Eu não faço tipo por ser comentarista ou na época em que eu era jogador. Cara, eu sempre tratei o esporte como inclusão, educação e lazer. Sempre foi a minha paixão. Mas, cara, eu não pergunto... Hoje em dia talvez até fosse diferente por conta do VAR. Mas eu não queria saber quem estava apitando, qual era o nome do juiz, qual era o estilo do juiz. Eu sabia que eu tinha que ter um bom comportamento e que eu não podia ficar batendo de frente com a arbitragem. Então, cara, durante os meus mais de 10 anos de carreira, eu fui expulso 2 vezes, as 2 injustas. Injustas mesmo, de sacanagem. Porque às vezes o juiz erra, às vezes o juiz quer fazer uma média com o time que está numa situação mais difícil, pior, tal. Ou ele te usa para controlar o jogo, que eu sempre fui contra e eu bato demais nessa tecla nos meus comentários. A gente evita falar de arbitragem porque tem o central do apito, né? Hoje o Arnaldo não está mais com a gente. Beijo, Arnaldo! Parabéns pela entrevista aqui, que foi legal também. Mas assim, hoje tem o Salvio, tem o Sandro e tem o PC. Cara, eu falo para eles, tem algumas coisas que me irritam demais. Por exemplo, o cara, eu vou dar um drible em cima do zagueiro. Aí eu driblo, a bola sai pela linha de fundo, eu peço pênalti. Ou você marca pênalti ou você marca tiro de meta. O que o juiz marca? Escanteio. Não foi escanteio. Ou você dá o pênalti, ou você dá o tiro de meta. Eles usam a muleta, tipo, é um lance difícil, já que eu não acho que foi pênalti, eu dou o escanteio para compensar. Não, tá errado. Outra coisa, uma falta, você faz 2 faltas, você faz 4 faltas. Aí o outro vai e faz a primeira falta. Ele fala, reincidência, você toma amarelo. Não, foi minha primeira. Dá nos caras que fizeram 4 faltas.
Se a minha falta foi grave, beleza. Ah, mas tem que controlar o jogo. Não, tem que apitar o que é certo. Se o cara entrou mais duro, falta, amarelo. Se eu fiz a minha primeira falta normal de jogo, por que eu vou pagar por um erro que os outros cometeram? O que é muito comum na arbitragem também, tipo, dar um amarelo aqui e o juiz ficar procurando amarelo pro outro time de alguma maneira pra compensar. Exatamente. É meio louco, né? Mas eu sempre fui muito disciplinado, sempre fui um cara que tive uma boa relação com a arbitragem.